Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biano. No vídeo de hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo. Olha só o canal voltando depois de algum tempo, né? O último jogo foi justamente no Clássico contra o Santos, já vai fazer aí 2 semanas, se não me engano. Com o canal um pouquinho parado porque, como você pode ver, não estou na minha casa, não estou em casa. Até tentei fazer uma decoraçãozinha ali, ó. Coloquei uma camisa do Corinthians que eu acabei comprando nesta semana passada. Fazer uma coisa um pouquinho diferente, né, para não ficar um plano muito branco aqui no fundo. Não estou em casa, por isso não teve o vídeo dos últimos dois jogos, né, contra a Portuguesa e contra a Universidade Central lá na Venezuela pela Libertadores. Mas voltando aqui hoje para encerrar a fase de grupos do Paulistão, já a preparação aí para o mata-mata, né, para as quartas de final e também para o meio de semana que vai ter vídeo. Né, vai ter vídeo no meio de semana, depois do jogo contra a Universidade Central, muito provavelmente naquele esquema, né, de eu gravo o vídeo depois do jogo, mas ele só sai na quinta de manhã, porque vai ficar muito tarde, enfim, o pessoal acaba não assistindo. E no próximo domingo também vai ter, muito provavelmente domingo, né? A gente vai ter a data ainda. Domingo ou sábado aí contra o Mirassol também teremos um vídeo nas quartas de final do Paulistão. Cara, e ainda bem, né? Graças a Deus que acabou não tendo vídeo nesses últimos dois jogos, principalmente no jogo passado, porque com certeza aí eu teria falado algumas barbaridades aqui, apesar de muita gente também pensar do jeito que eu penso e também concordar com o que eu ia falar, né? Mas a gente evita pra não dar nenhum problema e tudo mais, não é mesmo? Mas hoje, cara, vamos começar falando direto pro jogo. Obviamente, se inscreva se você não é inscrito, deixa o like, ativa o sininho, por favor, aí, meu amigo, minha amiga, porque toda contribuição sua é muito boa. E hoje, cara, eu não vou falar muito do jogo, porque o jogo teve bastante emoção, né? Foi 2-2, um jogo bem movimentado, mas porém o terceiro jogo sem vitória do Corinthians. Isso começa a preocupar muito por conta da postura dos jogadores e também dos gols tomados, né? Não vou ficar aqui relembrando muito os jogos passados. Contra a Portuguesa a gente passa um pano, né? Porque era um time completamente reserva. O jogo de quarta-feira, que era o jogo seguinte pela Libertadores, esse é um jogo muito mais importante, que a gente precisava dos titulares 100%. Então empatou aquele jogo, eu fiquei de boa, não fiquei muito nervoso. Desculpa e perdão qualquer barulho aí de externo que tem aqui, porque realmente estou aqui na minha avó e tem o aeroporto aqui de Guarulhos aqui pertinho. Então realmente acaba dando algum barulho de avião, de helicóptero, enfim. Eu até mesmo na rua com uma moto, quem sabe. Mas então, me perdoem aí qualquer coisa, rapaziada. Mas enfim, não pegaria muito no pé nesse jogo contra a Portuguesa, porque eu disse que naturalmente não faria vídeo porque estava chegando de viagem e tudo mais. No jogo contra a Universidade Central eu ia fazer sim um vídeo, só que como meu pai também trabalha aqui onde minha avó tá, então ia um trabalho para organizar as coisas, enfim. Eu não fiquei tão puto assim, né, bravo com o empate com a Portuguesa, que como eu disse, devido às circunstâncias era aceitável, era ok. Mas aí, contra a Universidade Central e hoje já é outra coisa completamente diferente. Hoje não era um time titular novamente no primeiro tempo, mas a gente enfrentou um adversário, cara. O Guarani é uma equipe bem fraca. Não acho o Guarani tão ruim, não acho um time ruim, a gente viu eles bons jogadores, boas jogadas, é um time interessante até, mas cara, obviamente o Corinthians é muito melhor, mas até que ponto é melhor, né? A gente começa a se questionar isso, principalmente depois desses dois últimos jogos contra a Universidade Central e agora contra o Guarani, porque cara, falta jogadores, já tá na cara que falta jogadores, principalmente na defesa. Na lateral direita, as opções são o Mateuzinho, né, o Manac, são um jogador, o Mateuzinho é melhor que o Léo Maná, né? Isso é óbvio também. Mas, cara, não é tão melhor assim, não é tão titular assim. Na zaga, o melhor zagueiro nosso é o João Pedro Choco, que é um garoto da base, é novo, vai acabar falhando, vai acabar errando, não tem jeito. Porque os outros três zagueiros que a gente tem disponível no momento, né? O Gustavo Henrique até estava no banco hoje, tomara que volte, tomara que seja titular e jogue logo. É, pode ser uma boa opção, mas, cara, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, realmente são jogadores muito abaixo. E na lateral esquerda é um capítulo à parte, né, minha rapaziada? Porque, de fato, Palácios, Hugo e Bidu são jogadores completamente deficientes de qualidades para serem titulares no Corinthians. Um é bom na defesa, bom, né, entre aspas também, né? Porque, sinceramente, esse mito aí essa famosa frase do Hugo ser bom na defesa já tá caindo e também do Bidu. O Bidu a gente já sabia que era inexistente na defesa desde o ano passado, mas no ataque ele agrega bastante. E mais uma vez teve um gol tomado ali pelo lado dele, né? O gol de empate do Guarani lá no primeiro tempo foi no lado dele. Uma bola que ele acabou espanando, voltou pro jogador lá do outro lado do campo, ele cruzou nas costas tecnicamente do Bidu, né? Tudo bem que o cara fez uma parede nele, mas o Bidu também não se esforçou muito para marcar, acabou saindo o primeiro gol do Guarani. Enfim, cara, complicada a situação. Vamos falar do jogo, né? O Corinthians até começou um pouquinho melhor, né? Um jogo bem sonolento, bem chatinho aí nessa primeira etapa. Realmente tava bem complicado de acompanhar. Mas no geral, velho,
O Corinthians conseguiu fazer 1x0, tava merecido, mas depois do 1x0 parou de jogar, né? A gente não sabe até quando é comodismo dos jogadores, é ruindade dos jogadores. Tudo bem que o time, aquele time que começou jogando tinha bem jogadores, uns jogadores bastante abaixo, né? Héctor Hernandes, o Igor Coronado também, que não quer jogar bola de jeito nenhum, não sei o que acontece. E também outros jogadores como o Charles, os dois zagueiros, os dois laterais, enfim, é um time bem abaixo, não tem o que fazer, não tem o que falar. Tô falando um pouquinho mais baixo pra não pegar o pessoal lá da sala, tudo bem, que tem bastante gente aí em casa. Mas enfim. O primeiro. E o Guarani conseguiu chegar no empate merecido, né? Porque o Guarani teve algumas chances, o Corinthians teve algumas chances e o placar realmente merecia ser um empate aí, porque o Guarani já vinha melhorando ali no final do primeiro tempo. Conseguiu sim o seu empate e logo no começo do segundo tempo, né? Acho que foi ali antes dos 15 minutos, já conseguiu a virada merecida também. O Corinthians estava jogando nada, principalmente ali do gol do Romero, né? Sempre o Romero fez 2 gols hoje, salvou a gente de uma derrota. Poderia ter conseguido uma vitória se não fosse um jogador aí que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, é isso. O Corinthians tomou a virada no segundo tempo, poderia ter perdido esse jogo realmente, porque o Guarani estava criando boas oportunidades. Os zagueiros do Corinthians são uma bagunça completa, né? Eles se atrapalham todinho. O Léo Maná é um jogador que dorme muitas vezes, é bem fraquinho, não tem o que fazer, rapaziada, ele é bem fraquinho. Os últimos jogos, né, as últimas amostragens, né, eu tinha falado, pô, ele vem melhorando um pouquinho, o jogo passado foi pior que hoje foi melhor que o jogo passado, mas hoje deu pra ver que ele voltou quase pra estaca zero, realmente agregou muito pouco, foi muito mal. E o Bidu, como eu já disse, no ataque até ajuda, deu assistência pro Romero no primeiro gol do Romero lá no primeiro tempo, um baita cruzamento, o Romero também bateu muito bem na bola, contou com um desvio, mas enfim, é um jogador que na defesa não agrega em nada, um jogador que atrapalha muito. E o suposto titular do time, que é o Hugo, também é outro jogador que supostamente vai bem na defesa, algo que também já tá meio que caindo por terra. E demonstra como o Corinthians precisa urgentemente de contratações, tanto para ser titular quanto para reserva. Acho que dá para ir com o Hugo e o Bidu, provavelmente. Mas, cara, provavelmente. Provavelmente não, né? Certeza que a gente precisa de um lateral esquerdo reserva. Titular, quer dizer, perdão. Um zagueiro titular precisa também. Um primeiro volante titular precisa também. Isso daí é óbvio, gente. Tá todo mundo vendo. Eu já tô dizendo aqui pra vocês tem um tempo. Tem um monte de gente dizendo que também que tem, precisa. E simplesmente ninguém faz nada. Até tem a contratação do Anglieri aí, né? Que ia sair. Agora deu uma travada. Não sabe nem se vem mais. Diz que tem tudo acertado, mas o time dele lá na Espanha não quer liberar. Enfim, uma situação meio complicada, meio difícil de entender. E ele é um cara que ia chegar e ia ser titular, né? Mas enfim. Voltando aí, logo depois do segundo gol, no gol da virada do Guarani, o Ramon já fez as 5 substituições de uma vez, algo raro, acho que é a primeira vez que ele faz isso aqui no Corinthians. De fato, colocar aí o Garro, o Memphis, o Yuri Alberto, o Alex Santana e o Bidon. Aí, obviamente, o time deu uma melhorada, né? Porque entrou 4 de 5 titulares, né? Só o Alex Santana não é titular desses. E o time criou, logo em seguida conseguiu fazer o gol de empate, mais um gol do Romero, um bom escanteio batido ali. Agora não lembro se foi pelo Memphis ou pelo Garro, mas enfim. O Romero foi muito bem, conseguiu dominar muito bem a bola, botou na frente, chutou sem chances para o goleiro. Deu uma pequena engasgada aí. Mas enfim, de fato uma boa jogada. Mais uma vez o Romero salvando a gente. Hoje ele de fato salvou a gente, pessoal. Se não fosse o Romero, hoje era derrota na certa pra gente, pra um time ruim. Não é um time fraco, totalmente fraco, mas é um time com jogadores limitados e tudo mais. Tem bons jogadores nessa equipe do Guarani também, vale ficar de olho aí e tudo mais. Mas enfim. E depois a gente criou oportunidades, né? Mas, cara, o Garro segurando a bola no segundo tempo, com o time podendo ganhar, né? A gente viu que a gente podia ganhar. O Guarani não conseguiu fazer mais nada depois do segundo gol do Corinthians. Realmente a gente poderia ter conseguido a vitória. O Yuri Alberto é inacreditável o que o Yuri Alberto fez hoje, né? Só não vai ganhar, sei lá, cara. Eu até me arrependi meio da nota que eu dei pra ele, porque ele merecia mais baixa até. Mas, cara, o Yuri Alberto perder 3 gols é uma coisa absurda. 2 num lance, 1 sem goleiro. Cara, é inacreditável, não sei o que se passa. Tem jogo que o Yuri Alberto aí já ganhou até melhor em campo aqui, se não me engano. Porque realmente ele anotou gol, ajudou a gente. Mas no geral ainda tá bem abaixo, né? Ele, o Memphis, o Galo estão bem abaixo. E, cara, vamos entrar no momento crítico da temporada. Isso que é o mais importante. O momento agora tem jogo de volta da pré-Libertadores, que a gente precisa ganhar, né? É óbvio. Não acredito que o Corinthians não vai ganhar, acho que vai ganhar. Mas não com tanta facilidade como a gente está pensando, né, de fazer 5, 6, 7, 8-0, até porque isso não apaga a vergonha histórica que foi feita lá na Venezuela na semana passada, na quarta-feira passada. Mas enfim, não acho que vai ser uma goleada histórica aí de 7-0, que muita gente tá pensando. Acho que vai ser um 3-0 ali, um 3-1, 4-1, enfim, no máximo isso. Mas mesmo assim, um pouco suado, porque, cara, os caras vão vir totalmente fechado. E a gente sabe como é a postura desses jogadores do Corinthians, que tá irritando muito, né? Afinal, eles foram campeões da taça 7º lugar do Brasileirão, né? Agora tá beleza, né? Por que
Porque ganharam já tanta coisa com o Corinthians, né? Pra que correr, pra que se esforçar. Mas enfim, tá complicada essa postura, tem que melhorar muito a postura, que é isso que tá derrubando o Corinthians nesse momento, né? Os jogadores estão achando que estão jogando de barriga cheia, a verdade é essa. Hoje nem tanto, né? Hoje o Memphis entrou muito bem, gostei muito do Memphis hoje. O Uri Alberto e o Garra entraram um pouco abaixo, principalmente o Uri Alberto. Mas no geral, eles entraram um pouco, querendo um pouco mais hoje do que quarta-feira, mas assim, não tem como, os jogadores precisam acordar. O jogo de quarta-feira para levar a sério do primeiro ao último segundo. E é literalmente do primeiro ao último segundo. Se tá dando para fazer gol, faça gols. Acabe com a desconfiança da torcida, acabe com quem tá cobrando. Que muita gente tá falando que a gente tá pegando no pé, perseguindo o jogador. Sendo que, cara, os caras estão dando motivo, né? Os últimos 3 jogos, até pegar o jogo contra o Santos, né? Que, cara, o Corinthians deu motivos de sobra pra torcida pegar do pé dos jogadores, né? Contra o Santos poderia ter sido aí 3, 4-0. O primeiro tempo foi muito bom. 2-0, abriu 2-0. No segundo tempo o time ficou ali naquele toquinho irritante, tentando fazer sei lá o que, fazer o tempo passar. Tomou um gol já no final do jogo, passou um sufoquinho ali nos últimos minutos. Poderia ter empatado com o Santos. E, cara, de fato aí tem que abrir muito o olho os jogadores. E quarta-feira até me abstenho de comentários pra não falar nenhuma barbaridade aqui, porque realmente foi inacreditável o que eles fizeram na quarta-feira. E espero que não se repita nessa quarta agora, até porque o jogo é em casa, o adversário é o mesmo. Faltaram com respeito com o Universitário Central, a verdade é essa. Poderia ter sido muito melhor. E é isso. O jogo de hoje foi 2-2, poderia ter sido 3-2, 4-2 se o Roberto não tivesse perdido 3 gols incríveis, inclusive um sem goleiro. Isso daí não tem discussão, rapaziada. Não existe perder gol sem goleiro. Mas o goleiro deu um toquinho ali, tropeçou no chão. Não existe, gente. Ele é centroavante, camisa 9, foi artilheiro do Brasil temporada passada, tá? Bom jogador e tudo mais. Não existe perder aquele gol sem goleiro, tá bom, rapaziada? Não existe. Não tem argumento que defenda e é tudo isso. Enfim. E é isso basicamente do jogo, não tem muito mais o que falar. Também quero ser um pouquinho mais rápido hoje. Porque, enfim, tem que editar e tudo mais. Então, é isso. O jogo de hoje serve de alerta. 3 jogos seguidos sem vitória, 3 empates. 3 empates que o Corinthians poderia ter ganhado fácil. A verdade é, poderia ter ganhado fácil. Acho que talvez contra a Portuguesa a gente não merecia a vitória, não. Realmente a Portuguesa jogou bem, é um adversário melhorzinho, mas, cara, contra a Universidade Central não tem explicação para não ganhar, e hoje também não tinha explicação para não ganhar, principalmente por conta das oportunidades criadas, né? Mas, enfim, torcer para melhorar, porque agora começa o ponto crítico da temporada, né? O primeiro ponto crítico da temporada. A gente vai ter alguns vários, né? Como, por exemplo, quem sabe aí Copa do Brasil, ou quem sabe uma disputa importante no Brasileirão, na Libertadores, ou esse é o primeiro. Tem que ganhar da Universidade Central. Depois, no outro final de semana, tem quartas de final do Paulistão, que tem que passar, é obrigação. Todo respeito ao Mirassol, que estava fazendo bons jogos até, né? Mas hoje acabou perdendo. O Palmeiras até classificou e tudo mais. Mas, enfim, tem que ganhar do Mirassol, querendo ou não. Uma equipe bem mais fraca que do Corinthians, mesmo sendo time de Série A, enfim, tudo mais, sem técnico, blá blá blá. E também E no outro meio de semana, se passar da Universidade Central, né? Tomara que passe, porque se não passar, não sei nem o que eu sou capaz de fazer com a minha vida e com a vida dos jogadores, mas enfim. Tem pré-Libertadores, que aí sim vai ser jogo difícil, porque vai ser muito provavelmente aí contra o Barcelona de Guayaquil, que é um time chatinho, um time que todo mundo conhece, um time que bateu semifinal de Libertadores aí nos últimos anos e tudo mais. Enfim, é um time que já chegou em final de Libertadores, é um time grande do Equador. Não tem Libertadores, mas é um time grande do Equador. Vai ser 2 jogos difíceis, tanto no Equador quanto em casa. Pelo menos não ter gol fora, né? Mas enfim, o Corinthians precisa acordar agora. Tem que acordar agora. É agora ou nunca. A gente vai descobrir se esses caras estão levando a sério a temporada, se acordaram, se não estão de barriga cheia na quarta-feira. Se o time fizer aquele famoso 2-0 antes dos 30 minutos e ficar naquele toquinho de bola, a gente tem certeza que os caras não estão levando a sério a temporada, não estão levando a sério a torcida, não estão levando a sério a camisa do Corinthians. Isso precisa acontecer o mais rápido possível, porque vai começar a ficar difícil. Quanto a Universidade Central, Mirassol, talvez não seja. Talvez eles consigam ganhar até com certa tranquilidade. Mas quanto a Barcelona, e provavelmente vai numa semifinal contra um rival, como São Paulo, Santos e o Palmeiras, vão precisar acordar e continuar jogando e ganhando, né? Porque vocês, não sei se vocês sabem, a pontuação continua no Paulistão, né? Então a gente empatar com o Mirassol e passar nos pênaltis pode ser muito ruim, porque vai que, por exemplo, a gente continua, vai classificando com empate, o Palmeiras ganha os próximos 2 jogos deles, aí a quarta de final e semifinal, a final Corinthians e Palmeiras, o segundo jogo é lá. O segundo jogo não é na arena mesmo, a gente terminando na primeira colocação geral na fase de grupos. Rapaziada, tem isso também. Tem que abrir muito o olho, ficar muito esperto, porque isso pode sim acontecer e os guerreirinhos estão querendo, guerreirinhos, vamos jogar bola, por favor. A torcida está implorando, eu estou implorando, e a gente precisa sim jogar bola, tá mais do que na hora. A hora é essa.
quarta-feira aqui eu vou dizer pra vocês, rapaziada, acho que agora o Corinthians respondeu legal em campo, mesmo sendo contra adversário fraquíssimo, mas respondeu legal em campo, não ficou de gracinha, fez gol em todas as oportunidades que teve. Ou se quarta-feira eu vou chegar aqui, rapaziada, os caras estão brincando e a gente vai pagar com uma coisa grave nessa temporada. Muito provavelmente um Paulistão, porque ainda tá faltando mentalidade de campeão pra esse time, ainda tá faltando cobrança do Ramon Dias que pra mim tá fazendo um trabalho muito bom. Eles estão jogando muita bola, mas nesses últimos 3 jogos aí, nos últimos 4 jogos, né? Temporada como um todo, ele não tá conseguindo corrigir a postura dos jogadores. Isso é a coisa que o técnico faz. Tem que chegar no vestiário todo dia, todo jogo, todo pós-jogo e falar: rapaziada, vocês estão jogando nada. Estão tocando muita bolinha. E aí, o time precisa ganhar, precisa ser campeão e vocês estão de graça. E os jogadores estão com essa dificuldade, né? Estão tocando muita bola, estão achando que estão de férias, estão achando que já ganharam alguma coisa e vocês não ganharam nada. A verdade é essa. Então bora aí para as notas, porque tem muita coisa para falar nas notas. Bora lá. Começando então aqui, rapaziada, com as notas do Corinthians no jogo de hoje, que você pode ver, tem um monte de gente com nota baixa, porque realmente a defesa do Corinthians, principalmente hoje, foi tenebrosa, foi terrível. E começando com o Hugo Souza, nota 6, ele é acho que o menos culpado dos gols, né? Mas teve alguns lances um pouco estranhos aí de saída de bola e tudo mais. É um cara que não sabe sair jogando com o pé, né? Isso daí é mais do que fato. Acho que isso daí a gente já sabe de cor e salteado. Ele também precisa aprender um pouco sobre isso, mas enfim, nos gols ele não tem culpa nenhuma. Não fez nenhuma defesa muito difícil, então eu vou deixar passar essa. Beleza. Nota 4 pro Léo Maná, como eu disse, é um jogador que hoje deixou muito a desejar, realmente faltou demais do Léo Maná, faltou no ataque, faltou na defesa, falhou em marcação do segundo gol, no ataque agregando muito pouco, mas enfim, é um jogador que, cara, não sei se tem nível para ser reserva do Corinthians, alguns jogos ele vai se jogar bem, isso é fato, mas cara, no geral é um jogador bem abaixo, pro Mateuzinho que não é nem um jogador muito bom, né, não é um jogador titular, não é um jogador que a gente fala, meu Deus, o Mateuzinho é muito bom, muito craque da posição. Não é. É um jogador que falha bastante, um jogador que tem alguns erros de decisão, erros de marcação. Isso já é um pouco crítico, né? Você pode ver que, na minha opinião, cara, o Corinthians precisa de contratação praticamente só em goleiro que não, mas precisa de um zagueiro, precisa de um lateral direito, um lateral esquerdo, precisa de um primeiro volante e precisa de uma outra posição que eu vou dizer daqui a pouco. Zagueiro 4,5 aí pro Félix Torres. Errou um pouquinho menos do que o Kaká, mas vezes assim. Ele é um cara sortudo, né? A verdade é essa. Porque todo jogo ele dá uma entregada, dá uma falha meio bizonha, mas cara, 80% das vezes não sai gol. Isso que é incrível, né? Porque o cara poderia ter sempre um gol na conta dele, sempre uma falha bizarra na conta dele que não acontece. Ou seja, ele é um cara sortudo, pelo menos. E tá bom, então. 4,5. Nota 4 pro Kaká, um jogador aí que até no primeiro tempo até achei que fez boa partida. Conseguiu tirar boas bolas, conseguiu marcar, conseguiu aí dar carrinho, mas no segundo tempo, o segundo gol do Guarani é falha total dele ali, né? O Léo Maná falhou na marcação no lateral, o Félix Torres até tentou ali chegar pra ajudar na marcação, mas pô, o cara antecipa o Kaká com uma facilidade imensa e faz um gol tranquilinho ali, né? Então, cara, pra mim, por causa desse gol, né, por ter uma interferência direta no gol, é nota 4 aí pro Kaká. Nota 4,5 pro Bidu, porque o Bidu na defesa a gente sabe que não é nada, né, rapaziada? Um cara bem nulo, bem inexistente. No ataque ele deu assistência, por isso até que ele tá com esse meio ponto aí a mais do que o Léo Maná, por exemplo. Mas, cara, na defesa não passa confiança nenhuma. Um jogador muito abaixo. Um jogador que, pô, a gente gostava, acho crocante. Mas, cara, no geral, um jogador que também não tem muitas condições de ser titular. Pode ser uma boa opção, até que sabe para jogar um pouco mais avançado, com um meio esquerdo, um ala, um ponto esquerdo. A de lateral esquerdo mesmo, com funções para ajudar na marcação, complica um pouco. Nota 4,5. Aí o esquema tático nem sei se tá muito certo hoje, viu, rapaziada? Perdão na questão disso. Mas 4,5 pro Charles aí, cara. Um jogador que no primeiro tempo, de novo, não achei que fez um primeiro tempo muito ruim. Mas, cara, no segundo tempo ele caiu bastante. Tem falando aí que o Ceará tá querendo ele também. Cara, chegando num ponto que a gente vai ter que liberar até o Charles também, porque tá difícil a situação dele, né? Tá muito complicado ver ele jogando. Não acerta muita coisa, acerta quase nada, na verdade. A marcação dele é muito fraquinha. No segundo gol também teve um errinho ali de marcação dele, não acompanhou o jogador. Enfim, um jogador que tá deixando a desejar também. Não é inegociável. Obviamente que não é inegociável, é um jogador bem ruinzinho. Mas, cara, é um cara que que eu achava legal até ter no elenco. Mas agora já não sei se é tão bom assim. Nota 7 pro nosso querido Mike. Cara, eu gostei do Mike hoje. No começo do jogo errou 2 lançamentos ali bem bizonhos, mas chamou a responsabilidade como líder, como capitão. Gostei desse posicionamento dele. Ele é um dos jogadores mais veteranos desse time, né? Ele e o Romero são os dois jogadores mais veteranos, na verdade. Tem que chamar essa responsabilidade sempre. E ele fez muito bem esse papel. Participou legal ali do primeiro gol. E, cara, poderia ter ficado um pouquinho mais, tá? Não sei se tiraria ele, mas enfim. Ficou em campo
Um tempo que ficou em campo, acho que fez uma boa partida. Então é isso. Muito obrigado, Michael. Nota 5 pro Coronado, né? Mais uma vez, o Coronado é um jogador muito triste de se acompanhar, viu, rapaziada? Porque ele joga só em jogo pequeno. Ah, mas aquele jogo contra o Fortaleza. Amigo, o argumento do jogo contra o Fortaleza na Sul-Americana acabou já. Já faz um tempo. O Corinthians não foi campeão da competição, infelizmente. Muito boa pontuação dele mesmo, realmente carregou o time naquele jogo. Parabéns pra ele. Mas no geral, cara, meu Deus. Hoje era um jogo, sei lá, pra ele pegar, dar uma assistência, fazer um bonito gol. E, cara, ele não conseguiu agregar em nada, ainda ganhou uma nota 5 aí, porque ele pelo menos é um cara que roda bem a bola, mas no geral é um jogador muito, muito decepcionante, joga muito pouco pro que ganha, a verdade é essa. Ah, mas ele não ganha mais 2 milhões, porque não sei o que, a luva já diluiu no contrato, blá blá blá. Cara, mas mesmo assim, ainda ganha muito pelo que joga, tinha que jogar muito mais, tinha que decidir muito mais jogo grande. Não sei, né? Talvez ele cale minha boca aí contra uma final, uma semifinal de campeonato, ele faça um gol, dê uma assistência, enfim. Aí tomara que isso aconteça, inclusive. Mas no geral, cara, não vejo ele sendo esse jogador de jeito nenhum. Hoje era um bom jogo pra ele participar, ele não participou. Nota 7 pro Thales Mágico, poderia ter feito um golzinho num lance ali no primeiro tempo, fez um baita domínio. É um jogador que movimenta bastante, é um jogador que eu gosto bastante, um cara que tem uma alegria ali, que traz um drible, é um jogador que a gente precisa muitas vezes e ele é esse jogador, é um jogador muito útil pro elenco. Não sei se ele é titular muito por conta do trio, né, do Garro, do Memphis e do Yuri Alberto, mas cara, ele é a primeira opção com certeza absoluta. Ele tem que ser o primeiro a entrar sempre. Até na frente do Romero, que é um cara que. Cara, é um cara que eu gosto muito. Cara que decide sempre. Hoje decidiu mais uma vez, ajudou a gente mais uma vez. Mas pra mim, ainda assim, o Thales tem que entrar na frente do Romero. Algo que não acontece sempre. Mas isso daí tá longe de ser o maior dos problemas do Corinthians, né? Vamos falar a verdade. Melhor em campo, Romero, nota 8. Errou algumas coisinhas, mas, cara, por ter feito os 2 gols que evitaram a derrota e por ter dado um gol pro Yuri Alberto, né? Aquele lance já no fim do jogo, já aos 93. Ele deu a bola pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto chutou em cima do goleiro, né? Tentou uma cavada bizonha, sendo que ele poderia ter feito outro passe pro Memphis, que estava completamente sem goleiro. E, cara, inacreditável realmente o Yuri ter perdido aquele gol. Mas a gente vai falar do Yuri daqui a pouco. Nota 8 pro Romero, obviamente 2 gols. Evitou a derrota do Corinthians. Queria ter saído com a vitória, mas infelizmente tinha gente ali que não queria, né? E nota 2 pro nosso Hector Hernandes. Cara, aí eu te pergunto, o que é pior? Um jogador ruim ou um jogador fantasma, um jogador invisível? Eu considero um jogador ruim. Por que, Biel, um jogador ruim é melhor do que um jogador invisível? Cara, porque o ruim, às vezes ele faz uma boa partida, às vezes ele acha um bom passe, faz um gol, por exemplo, o próprio Pedro Raul. Cara, o Pedro Raul esse ano ajudou o Corinthians numa vitória. O primeiro jogo do ano foi ele que ajudou o Corinthians, fez aquele gol lá quando ninguém estava esperando, poderia ter contribuído até com uma assistência naquele jogo também. Enfim, é um cara que já saiu também. Não tô aqui falando que eu queria o Pedro Raul, meu Deus. Eu sou o Pedro Raul, sou o Pedro Raul Zete. Não, longe de mim, pelo amor de Deus. Mas, cara, se você escolhesse pra mim, você prefere ficar com o Pedro Raul ou com o Hector Hernandes? Eu ficaria com o Pedro Raul, sim. Mas aí levaria em conta também a questão de salário, né? Porque de fato o Pedro Raul ganha muito dinheiro, então por causa disso que ele até mesmo saiu. O Hector Hernandes deve ganhar, sei lá, uns 100 mil por mês. Porque só assim, pra explicar por que ele tá no Corinthians ainda, porque eu nunca vi um jogador tão nulo. Tá me lembrando muito o Júnior Moraes, né? O Júnior Moraes é espanhol. Chegou, o Júnior Moraes voltou e agora ele é espanhol. Hector Hernandes, cara, teve até o primeiro lance do jogo ali que ele quase conseguiu fazer o gol. Um milagre, assim, um milagre divino. Mas no geral, cara, ele vacilou muito. Um cara que não dá opção de passe, um cara que não faz parede, um cara que não faz pivô. É complicado falar do senhor Hector Hernandes. Aí não, vamos para o banco para substituições, né? Entrar 5 de uma vez, que nem eu disse. Nota 2 também pro Roberto. Acho que até merecia menos que o Hector, porque, cara, os gols. É incrível, né? Porque os dois ganharam a mesma nota, são basicamente fazem a mesma função, né? Centroavante, mas por por ações completamente opostas, né? O Hector por não ter feito nada do jogo, por não ter participado, por não ter chegado, não ter dado opção em nunca. E o Roberto por ter justamente participado, mas não ter concluído, não ter feito o que o atacante tem que saber fazer, que é gols. Que é marcar o gol, que é simplesmente. Cara, ele perdeu. O primeiro gol é que a gente. Tipo um lance que a gente sabe que o Yuri não faz. O Yuri sabe, ele faz gol de cabeça, faz gol de rebote, faz gol de chute de primeiro e tudo mais fora da área, dentro da área, de cabeça. Mas, cara, aquele lance que ele sai em velocidade, cara a cara com o goleiro, o zagueiro um pouquinho atrás da marcação, a gente sabe que ele não vai fazer aquele gol. Não adianta. Não vai fazer. Ele tenta cavadinha, ele tenta chutar debaixo do goleiro, tenta chutar na saída do goleiro, tenta chutar de bico, de chapa, de pé e nunca faz o gol. Não adianta. Aquele lance lá, quando saiu aquele lance, o pessoal com certeza no estádio tu fica meio animado, né? Mas, cara, aqui em casa eu fiquei de boa. Falei, putz, ele não vai fazer esse gol e ele não fez esse gol. E não é nem zicando o jogador, gorando o jogador, é porque simplesmente ele sabe que ele não faz esse gol. E é isso. E vamos. E, cara, o segundo gol do mesmo lance que ele perdeu aquele lá sem goleiro.
É um jogador que... Ele tentou ser fominha ali, foi muito fominha. Mas se ele passa pro Memphis, o Memphis ia fazer o gol sem goleiro, né? Mas será que ele ia acertar o passe? Já é outros 500 também. Mas, cara, ele tentou dar uma cavadinha bizonha, a bola ainda voltou pra ele. Ele tocou, tentou cruzamento, o Memphis conseguiu cabecear, a bola triscou na trave e a bola voltou pra ele, ele sem goleiro, tava literalmente sem goleiro. O goleiro do Guarani tava caído no chão de costas pra ele. Ele não conseguiu fazer aquele gol. Aquele gol eu faço. E olha que no fute, centroavante, eu sou péssimo, horrível, terrível. Nível Hector Hernandes, invisível em campo. Não recebo uma bola, não dou uma opção de passe. Enfim, eu faria aquele gol sem goleiro e ele não fez. E um jogador profissional, até ganhando não sei quantos milhões aí por mês, 1,5 milhão. E eu ganhando aqui não sei quanto. Do YouTube não ganha nada ainda. Olha que coisa incrível. Mas enfim. E é inacreditável ter perdido aquele gol e ele perdeu aquele gol. Parabéns, Pedro Raul. Você é um jumento. Nota 1 pra você. Você foi o pior em campo, nota 1. Até peço perdão um pouquinho pro Hector aí, vai ganhar nota 2, nota 1 pro Yuri, rapaziada. Considere aí Yuri pior em campo. Nota 7 pro nosso querido Memphis Depay, entrou bem. Hoje ele entrou bem, hoje eu gostei dele, entrou correndo, entrou dando passe, achando cruzamento. Ele não é um cara muito de cruzar, né, de pegar essa bola na lateral da área e cruzar. Hoje ele fez acho que uns 2 lances assim, não acertou, mas pelo menos tentou. Poderia ter saído com um golzinho no final, né, ele deu a cabeçada, a bola bateu na trave. Hoje ele entrou querendo, gostei. Não sei se é porque o Ronald Koeman, né, o treinador da seleção da Holanda, tava lá na Neoquímica Arena, mas enfim. Ele entrou querendo e tomara que ele entre assim. Nota 6 pro Garro, um jogador que, pô, o Garro hoje deu uma irritada. Tava matando tempo contra o Guarani em casa, com o time podendo ganhar, com o time melhor que o Guarani, e ele matando tempo, velho. Isso me irritou profundamente, velho. Com todo respeito ao Garro, acho que merecia até um 5,5 aí. Nota 6 pro Bidon, nem vi ele em campo direito. Voltou já no último jogo, que ele deu uma falhada na marcação, mas enfim, é um jogador que tem potencial. Não vou aqui ficar pegando o pé no Bidon, porque ele é um baita jogador. E obviamente tá pegando ritmo de jogo ainda com o resto do elenco, né? Voltou só agora, só no último jogo. E o Alex Santana, cara, achei que fez boa partida, até poder ter saído no gol, né? Fez uma boa defesa ali o goleiro do Guarani, já no final do jogo também. Poder ter saído com um golzinho. Nota 6 pra ele no geral. Nota 4, os nossos queridos Ramon Dias e Emiliano Dias. Por que tão baixo, Biel? Porque, cara, não é nem por conta das substituições, substituíram bem até hoje, até porque não tinha como errar, né? Botou os melhores em campo. Obviamente que, a não ser que seja um desastre completo a partida, né? Um azar completo, sempre vai dar certo. Mas, cara, precisa melhorar a postura dos jogadores, precisa cobrar os jogadores. Hoje, talvez isso nem tinha tanto, vai. Mas, cara, no geral, o retrospecto geral, principalmente em casa, é preocupante em relação à postura. E eu tô preocupado pro jogo de quarta-feira. Como eu disse, acho que o Corinthians vai classificar. Acho que vai fazer aí um 3-1, 3-0, até não vai sofrer. Mas, cara, no geral, não pode correr esse risco. Por exemplo, na quarta-feira, primeiro minuto, apareceu uma chance clara. Meter o pé na bola e estufar a rede, seja quem for. Seja o Memphis, o Garro, o Iro Alberto, o Martinez, o André Ramalho, o Hugo Souza. Tem que encher o pé, tem que fazer gol sempre que der. Sempre, sempre, sempre. Se o Corinthians tiver 90 oportunidades de fazer gol, uma a cada minuto, faz os 90 gols, pelo amor de Deus. Para de dar motivo para falarem que estão perseguindo o Memphis, que estão perseguindo jogadores, que não pode criticar. Porque, cara, no geral vocês não ganharam nada, precisa muito, e isso passa pela cobrança do técnico também, né? Do técnico do Ramon, do Emiliano, enfim. Passa muito por eles e tá faltando essa cobrança. Porque eu não sei, não é possível. A não ser que eles venham para uma coletiva e falem, pô, já falamos pros jogadores várias vezes para eles prestar atenção, jogarem mais, mas eles não querem fazer. Mas algo que não tenha acontecido. E se aconteceu, eu não sei se eles vão falar, né? Porque aí você se queima com o jogador e tudo mais. Mas enfim, a parte deles, eles precisam fazer. E eu não sei se eles estão fazendo. Tenho muito as dúvidas com relação a isso. Mas é isso, meus amigos. Opa, voltando aqui para a imagem original. Mais um pré-jogo terminado. Pré-jogo não, mais um pós-jogo terminado. Muito obrigado a você que me esperou nesses últimos dias. Não tivemos vídeo dos últimos 2 jogos, dos últimos 2 empates. Mas hoje consegui pegar mais um empatezinho. Olha só que beleza. Mas quarta-feira eu tô aqui de volta para falar do jogo de volta da Libertadores. E provavelmente no final de semana que vem também para falar do jogo das quartas de final do Paulistão. Estamos entrando na reta decisiva, na primeira reta decisiva desse ano, né? Tomara que sejam muitas aí com final de campeonato e tudo mais. Mas preocupa muito o mental dos jogadores, a vontade dos jogadores nesses jogos mais importantes, principalmente quando o Corinthians é melhor e consegue fazer mais gols. Precisa matar, não tá matando, tá menosprezando o adversário e tudo mais. É isso. Um beijo, um abraço a todo mundo que estava aqui me acompanhando e até o próximo jogo. Não esqueça, compartilha, se inscreva e é isso. Beijo, um abraço, até a próxima.